Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Na mensagem anterior, nós falamos a respeito das dificuldades, das dores e as causas das dores. Mostramos que o pecado é que nos leva a sofrer, a termos dores, angústias, incertezas e muitos outros tipos de sofrimento até a morte. Porém, abordamos em linhas gerais esse tema. Agora, hoje, nós vamos especificar este mesmo assunto, dando continuidade na vida dos servos do Senhor. Então, vamos observar no livro de Deuteronômio, quando Deus começa a passar as instruções para a humanidade a respeito da sua própria vontade, de como ele haveria de lidar com os seus servos. Não é agora linhas gerais, agora é específico aos seus servos. Diz a Bíblia no livro de Deuteronômio: tereis o cuidado de obedecer todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que tenhais vida. Vos multiplicareis e tomeis posse da terra que o Senhor prometeu com juramento a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Sim, Deus te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que nem tu nem teus pais conhecias, para que entendesse que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Nestes 40 anos, tuas roupas não se envelheceram, nem teu pé se inchou. Querido, aqui nós temos, portanto, a primeira instrução a respeito das dificuldades e do sofrimento. Vimos que o pecado é que causa toda sorte de dor, sofrimento, angústia e incerteza, na mensagem anterior. E isto abrangendo a humanidade num todo. Agora, especificamente ao seu povo, Deus nos põe à prova. É diferente. Deus nos põe à prova, para que nós verdadeiramente possamos dar testemunho e demonstrarmos a todos que nós confiamos nele. Porque senão ficaria uma coisa assim muito naquela maré mansa, não é? Quando iniciei o ministério, havia muitas pessoas que diziam assim: vou passar para a lei dos crentes. Porque os crentes andam de terno, fica tudo na folga, tudo abençoado e coisa e tal. Eu vou passar para a lei dos crentes. Achavam que só pelo fato da pessoa ser crente, ele já gozava de todos os privilégios na terra. Não é assim. O povo de Deus passa por lutas, passa por provações, passa por tribulações, passa por perseguições. A vida cristã é mais árdua do que a vida no mundo. O povo do mundo sofre as consequências dos seus próprios pecados, conforme dissemos. Mas o povo de Deus, em todo o tempo, ele está numa batalha constante. Ele não pode desanimar, não pode descuidar. Por isso que Jesus diz que nós temos que estar em constante vigilância, porque o inimigo vai tentar nos desviar dos caminhos de Deus. Também tem a permissão de Deus para que nós sejamos colocados em provas. Para que a prova? Para testar se somos realmente do Senhor ou não, se estamos ali apenas fingindo. Então Deus põe os seus servos à prova para compreender a fidelidade do seu coração. Muitas vezes um sofrimento inesperado que você nem podia imaginar, ele vem sobre a sua vida. E neste momento você tem que regozijar no Senhor, sabendo que quando você sair dessa prova, você vai sair mais fortalecido. Quero ler para você a palavra de Deus no livro de Jeremias. Diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, que é a prova, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. No ano de sequidão, quando você estiver passando pelo deserto, continuará firme na fé. E ele diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Capítulo 17, verso 9.
e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E aí ele afirma: eu, Senhor, a palavra de Deus, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Aqui está, querido, portanto, talvez você está em casa, tranquilo, tem gente que pensa assim, pastor, pensa não, fala assim, pastor, antes de eu ser crente, a minha vida era tranquila, eu me converti, aí a coisa apertou. Mas é claro, isso não é nenhuma novidade. Pense bem, você desafiou Satanás porque você era escravo dele, foi liberto. Ele não vai te dar trégua, ele vai continuar te perseguindo para fazer você desistir dos propósitos de Deus. Você tem que desafiar a sua carne todos os dias, porque a tendência da carne é nos desejar o pecado. E você tem que abandonar o mundo. Isso não é fácil, querido. Os prazeres do mundo te atraem e você tem que abandonar. Então são 3 desafios diários. Toda manhã Jesus disse, você tem que levantar, tomar a sua cruz e segui-lo. O que significa a palavra cruz, querido? Renúncia. Você tem que renunciar ao mundo, renunciar aos seus prazeres e buscar ao Senhor. E ainda passar pelas provas que Deus vai pôr no seu caminho para ver se você é fiel a Ele. Agora, as provas que você vence, você se torna grande diante dos olhos de Deus. Vou mostrar para você uma experiência rápida. No livro de Gênesis, nós temos ali no capítulo 22 a prova de Abraão. Se você observar, Abraão, Deus pediu a ele o seu único filho em sacrifício. Abraão não ficou intimidado, não. Ele foi tranquilo cumprir, porque ele acreditava que o Senhor provia a solução, como ele proveu. Não há razão para você duvidar de Deus em nenhuma circunstância, seja numa prova muito forte e pesada, ou seja numa brisa suave de prova. Você tem que confiar que Deus verdadeiramente não desampara os seus filhos. Outra questão séria. Precisamos entender. Ontem eu vi na reportagem uma mulher com a sua camisa escrita assim: ó Deus Todo-Poderoso, eu quero viver. Passou na reportagem ontem. Eu quero viver. E logo em seguida, o noticiário foi que ela faleceu com o coronavírus. Aí você pensa o seguinte: por que a camiseta pedia algo e ela não teve? Vou te falar uma coisa, querido, você não sabe. Talvez o desejo dela não foi negado, porque ela pediu para viver, e viver é estar com Deus, viver é estar com Cristo, viver é realmente você ter a certeza da vida eterna, é isso que é viver. Viver não é você ter essa vida medíocre aqui no mundo, não, isso tudo vai passar, mas a vida com Cristo que é viver eternamente com o Senhor, é isso que viver. Ela faleceu aqui, mas se a fé dela estava firmada em Jesus, ela está viva para todo sempre. Agora, trazendo novamente para o assunto. Provas nós podemos vencer e podemos perder. Temos caso do Pedro, que prometeu ser fiel a Jesus até a morte, e ele falhou na sua prova, negou Jesus 3 vezes. Temos o caso do Ezequias, o rei Ezequias. Ele pediu a Deus que tivesse a oportunidade de viver mais tempo, e Deus deu mais 15 anos de vida, e ele falou com o Senhor que ele era super fiel a Deus, e naqueles 15 anos ele fraquejou e falhou diante de Deus. Nós podemos passar por provas e perder, e podemos passar por prova e vencer, mas lembre-se de uma coisa: quando você vence, não se orgulhe, não se envaideça, porque não é você que venceu, é o Senhor que te deu força. E quando você perder, se você permanecer firme no Senhor, também não se preocupe, que o Senhor te garante a vitória. Amém? Então vamos entender. Prova é uma coisa, consequência do pecado é outra coisa. Todos nós sofremos por esses 2 motivos. E estas não devem ser razões que nos desesperem, mas que nos traga paz e tranquilidade se estivermos firmes e confiantes nas promessas do Senhor. Que Deus te abençoe e enriqueça o seu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém.